Puxar o microfone sempre. Importante. A Simone é muito alta, né? Igual você falou na festa ontem. Bom dia a todos. Então, vamos finalizando essa sequência de palestras de radiocirurgia. Primeiro, agradecer então, a oportunidade de poder falar aqui sobre esse tema. Então, como a Neuza já falou, eu sou o Lucas, lá da Fundação Pio XII. E lá, a título de informação, a gente não iniciou ainda os procedimentos de radiocirurgia. Estamos ainda na fase de implementação, mas estamos prestes a iniciar o procedimento. Estamos praticamente tudo pronto para começar. Então, tentar abordar um pouco os temas de controle de qualidade, que já foi bastante citado aqui, mas dar uma outra visão um pouco mais detalhada. Então, pela quarta vez dessa manhã, então, definição da estereotaxia, né? A radiocirurgia usa essa localização estereotáxica, que é a localização de um ponto 3D em um ponto no espaço, relacionado a um sistema de coordenadas que se relaciona à armação, que é o frame, o halo que a gente conhece, né? Que é um sistema de referência externa e fixa. Então, é bastante importante essas duas palavrinhas. E isso é feito, então, através de um uso de imagens que são ligadas com alto grau de exatidão à unidade de tratamento. Então, de que forma que é feito isso? Com a caixa localizadora, podemos ter os fiduciais em cada corte tomográfico. Então, cada ponto na tomografia vai ser correlacionado com cada fiducial na imagem. E a caixa localizadora, então, tem que manter fixa em relação ao isocentro da máquina. Para a radiocirurgia, então, os requerimentos básicos, né, que é citado em um documento da PM, são os 4 citados aí. Exatidão na localização, a precisão mecânica, uma distribuição de dose adequada, ótima e exata, né? E questões referentes à segurança ao paciente. Então, para garantir esses requerimentos, é necessário um extensível programa de QA, que é uma sigla que a gente usa bastante. Então, na maneira mais geral do que controle de qualidade, uma garantia da qualidade, né? Que seria, então, aspectos multidisciplinares envolvidos, não só testes de controle de qualidade, que a gente vai ver mais à frente. Então, um programa de garantia da qualidade, um programa de qualidade, mais simplificadamente, antes da elaboração dele, a instituição deve conhecer as incertezas envolvidas no processo e determinar quais são os níveis de incertezas aceitáveis. Então, isso pode ser feito utilizando a metodologia de análise do tipo de efeito de falha, conhecido também pela sigla FMEA, né, do inglês. E a ideia, então, é buscar evitar, por meio da análise de falhas potenciais e propostas de ações de melhoria, que ocorram falhas no processo ou no produto. Lembrando que essa é uma metodologia emprestada de outras áreas, né? Então, a gente pode fazer uma analogia com o processo e o produto para a radiocirurgia, conhecendo, então, o fato de que cada instituição que vai fazer a radiocirurgia tem um processo, tem uma logística, e pode ter também um produto diferente, então esse programa tem que ser específico para cada instituição. Então, lá na instituição, a gente está elaborando esse programa de qualidade, e então a ideia, para exemplificar aqui a montagem do programa, ele tem que classificar cada tipo de incidente que você vai enumerar, de acordo com o tipo de risco envolvido. Então, isso vai ser feito uma combinação de 2 componentes, da gravidade do efeito e da incidência do efeito. E podemos, então, classificar o risco em 4 categorias. Então, aqui esse é um exemplo, né, de um programa mais administrativo, porque ainda não temos o nosso específico de radiocirurgia, que está em elaboração. Podemos, então, aqui citar como exemplo, um exemplo aqui, por exemplo, um tipo de incidente, a falha no agendamento, a incidência a gente classificou como provável, e o dano e a gravidade não é tão grave ao paciente, então ele é leve. Combinando aqui dano e incidência nessa tabela, temos que é um risco moderado. E, como eu já disse previamente, propor uma ação preventiva para que esse tipo de risco não ocorra. Então, para cada etapa do processo, fazer esse tipo de análise. O Hartmann é um autor que fez uma publicação notável em 95. Ele destacou, então, 3 aspectos fundamentais para o controle de qualidade em radiocirurgia, a garantia da qualidade em radiocirurgia. Aspectos relacionados à imobilização e localização do paciente, planejamento e dosimetria do tratamento e
à realização do tratamento propriamente dita. Então, todo o programa de qualidade tem que considerar, ter em mente esses aspectos. As etapas, então, considerando os aspectos físicos, que vai ser o tema, então, da nossa aula, eu dividi em 3 fases, então, esse é o programa de qualidade, considerando os aspectos físicos. A fase de implementação, então, pré-tratamentos, antes de iniciar os procedimentos, que é a fase que a gente se encontra, já no final, é a definição da exatidão geométrica e dosimétrica do sistema e sua funcionalidade. Depois, então, empregar um programa de rotina, que é a verificação periódica, então, testar a reprodutibilidade do software, do hardware e do equipamento do tratamento. E uma fase de garantia da qualidade de cada tratamento, então, relacionada a paciente específico, esses tipos de teste. Então, consiste então, no cheque e no duplo cheque dos procedimentos e parâmetros de cada tratamento. Então, a sequência da aula vai estar baseada nesse slide, e nós vamos passar por cada uma dessas etapas, enumerando algumas fases de cada etapa. Então, inicialmente, na fase de implementação, estão descritas aqui algumas etapas que têm que ser cumpridas. Só para citar, então, determinação e conhecimento então, das incertezas envolvidas no processo, a checagem do desempenho das lâminas e a calibração no tomógrafo, principalmente então para quando houver correção de heterogeneidade no cálculo de dose. Estabelecimento então de testes específicos para cada modalidade de tratamento, no caso de arcoterapia, MRT, e dos protocolos de planejamento, tanto a parte clínica quanto a parte física. Testar a transferência de dados do sistema de planejamento para o AL, através então do Record and Verify. Adquirir familiaridade com o software e hardware, fazer o teste ponta a ponta, análise externa, a contribuição então de outros profissionais de outras instituições, é bastante importante, e treinar os profissionais envolvidos. Então, vou detalhar alguns desses itens na fase de implementação. Na parte de incertezas, é importante um estudo e o conhecimento então, das incertezas envolvidas no processo, e basicamente então, a exatidão do posicionamento, a exatidão global do posicionamento, ela depende desses 4 itens, conforme citado nesse artigo de extrema importância para iniciar um procedimento de radiocirurgia, que foi publicado em 95 na Medical Physics, que é o TG base então, para a radiocirurgia. Ele depende então, da rigidez do halo estereotáxico, da exatidão espacial da unidade de tratamento, da dimensão do pixel e separação das fatias de imagens, então do protocolo de aquisição de imagens, e da movimentação anatômica cerebral entre aquisição de imagens e tratamento. A título, então, de ter alguma ideia quantitativa da importância do conhecimento, das certezas envolvidas, a resolução da imagem, então, que está ligada ao conceito do voxel, se pegarmos uma aquisição de imagens tomográfica típica, que temos, então, dimensão do pixel típico de 0,7 mm² e uma espessura de corte não menor que 1 milímetro, temos que a precisão de localização de qualquer objeto nessas imagens não é menor que 1,5 a 2 milímetros. Então, é importante ter esse número por toda a palestra na cabeça, que eu vou voltar a se referir a ele mais de uma vez. Um outro nível de incerteza é a escolha do grid de cálculo. Então, isso está relacionado com a aquisição de imagens também. E esses 2 autores, então, no final da década de 80, publicaram um estudo que, escolhendo um grid de cálculo de 2 milímetros, esse nível de incerteza chega a 2%, e para 4 milímetros, praticamente dobra o nível de incerteza. Então, a gente está falando do nível de incerteza de dose que a escolha do grid de cálculo passa a ser bastante importante. Aqui é uma tabela retirada do mesmo TG, que enumera, então, os 4 itens citados anteriormente, que vão contribuir para a incerteza global do posicionamento. Destaque aqui, então, para a espessura da fatia da tomografia, para 2 espessuras diferentes nessas 2 colunas, de 1 milímetro e 3 milímetros. E aqui, então, os outros fatores, a estimativa da incerteza, e o que muda aqui, então, é a resolução da imagem de CT. Então, a gente chega aqui a um valor de 2,5 a 4 milímetros, depende da espessura de corte da CT. Então, é importante isso. Se eu fizer uma tomografia de 1 milímetro, não significa que eu tenho uma precisão de 1 milímetro na localização de imagens. Existem outros fatores relacionados. E isso, então, está relacionado chega a valor de 2,5 milímetros, no mínimo, na prática.
Lembrando, então, que ainda não estão sendo consideradas incertezas devido à ressonância, às distorções inerentes à imagem, devido a processos inerentes da ressonância, à fusão de imagens, no caso de utilização de máscaras, e efeitos dosimétricos também. Incertezas dosimétricas não estão sendo consideradas, né, na incerteza global aqui, né, nessa tabela, que pode, então, atingir valores maiores. Então, uma mensagem bastante importante é que, ficou um pouco escuro, mas vou ler, as incertezas na entrega, que é uma retirada, uma tradução do próprio TG, ele fala que as incertezas na entrega de doses são significativamente menores que o conhecimento clínico da extensão e localização da lesão, determinadas através da tomografia e ressonância. Então, a incerteza tem que ser vista de forma global, não apenas um aspecto físico ou clínico. Falando, então, de dosimetria, vou passar rapidamente, já foi apresentado na parte da manhã pelo Marco. Basicamente, o comissionamento, a dosimetria é importante, então, na fase de comissionamento. Então, como já tivemos uma aula disso, vou falar bem rápido. Basicamente, consiste, então, na determinação da distribuição da dose em profundidade, perfis de campo e fator output. Então, a complicação, que é bastante discutível na literatura, é devido a tamanhos de campo em relação aos detectores e a falta de equilíbrio eletrônico lateral de partículas. Então, por isso que é recomendada a utilização de baixa energia para esses procedimentos, visando, então, minimizar esse efeito. E, então, os dosímetros tipicamente utilizados são câmaras de ionizações, filmes, TLD, diodos, diamante e gel, como já mostrado pelo Marco. Aqui eu vou só citar, então, é uma tabela que já foi mostrada pelo Marco, comparando, então, algumas câmaras, diamante e diodo, com algumas fotos. Destaque, então, para a câmara líquida, que é uma câmara que vem sendo bastante empregada e com bons resultados, com artigos novos. E eu vou me limitar, então, a apenas citar alguns artigos que discutem esse tema. Tem uma extensa literatura discutindo esse tema e vou me limitar apenas a citá-los. Apenas falando, então, um pouquinho mais sobre o filme radiocrômico, que é o que temos trabalhado lá na Fundação. Existe um TG também específico que caracteriza esse filme bastante interessante, de leitura essencial para quem trabalha com esse tipo de dosímetro. Ele é um filme que muda de cor ao ser irradiado. E algumas características que eu vou destacar aqui, então, é só o fato dele não requerer processamento químico, então ele tem uma leitura instantânea, portanto, agilizando bastante o trabalho no controle de qualidade. Uma baixa dependência energética, como é mostrado nesse gráfico. Não está dando para ver aqui, mas aqui é 6 MV, 180 kVp e 120 kVp. Podemos ver que a densidade ótica varia pouco para o mesmo nível de dose. Isso é devido, então, o filme ter um Z efetivo ter sido equivalente, o que é muito interessante para um dosímetro, para caracterizar um detector como dosímetro. O que caracteriza principalmente, então, a diferença do filme radiográfico. Então, só destacando aqui o preço, essa é o filme, o fabricante desse tipo de filme, que é a GAF Chromic. Existem 2 filmes de análise quantitativa para usar como dosimetria. Um deles já não é mais comercializado, que é esse roxo, o EBT1. Foi substituído pelo EBT2, que insere uma pigmentação amarela na componente ativa, a fim de melhorar a uniformidade de resposta. E o preço, então, de cada folha é R$ 110 por folha, atualmente está nessa faixa. E existe uma outra opção, que é o RTQA, da mesma empresa, que é uma opção mais barata e interessante para testes qualitativos. Quando não se quer fazer uma análise de dosimetria, só quer fazer, como muitos testes, a gente não precisa medir dose, a gente só quer ver o efeito da impressão, torna-se uma alternativa viável pelo preço. Quando se quer fazer a dosimetria absoluta com o filme, deve-se ter alguns cuidados. Então, deve-se saber que a resposta depende não só da dose, então é necessário uma curva de calibração, mas também da temperatura durante e pós-irradiação. E tempo de leitura pós-exposição. Isso é bastante diferente do que a gente está acostumado, então é importante se atentar para esses fatos. E, então, é recomendado que os filmes de calibração e os filmes de medida sejam irradiados e lidos nas mesmas condições, o mais próximo possível.
A leitura, então, deve ser feito, o escaneamento, então, deve ser feito 24 horas, preferencialmente 48 horas pós-irradiação, e na mesma temperatura, com uma certa flexibilidade aí. Então, aqui é importante controlar na irradiação e na leitura a temperatura, para ver se estão parecidos. Os filmes de calibração e de medidas devem ser escaneados na mesma orientação e alinhamento. Isso é uma outra característica não trivial, devido, então, ao espalhamento anisotrópico da luz do scanner e da geometria do filme, da própria característica atômica do filme. Ele pode ter resposta diferente se escaneados em direções ortogonais, por exemplo. Então, é importante marcar qual é a direção que os filmes de calibração foram tomados para repetir isso nos filmes de medida. Então, fazer uma marquinha no filme, de alguma forma, sempre escolher uma orientação fixa. Podemos ver por esse gráfico aqui, então, a diferença. É o mesmo filme, na direção paisagem e retrato, deu uma diferença significativa de resposta. E, preferencialmente, colocar no mesmo lugar do scanner. O pico de absorção do filme é na região do vermelho. Então, para uma imagem digital, como que a gente vai trabalhar, é interessante pegar a informação apenas do canal vermelho, para uma melhora no contraste. No armazenamento, então, é manter em lugar escuro e temperatura menor que 25 graus Celsius e umidade relativa menor que 50%. E lembrar, por último, então, que o filme ele é insensível à luz visível, mas ele é sensível à luz ultravioleta, que é uma componente, então, da luz solar e de luzes fluorescentes que estão bastante presentes no ambiente de trabalho, com as luzes tubulares. Então, aqui é um gráfico ilustrando a dose entregue a um filme em função do tempo de exposição a uma luz fluorescente de luminância de 800 lux, que é, então, um valor típico encontrado em ambientes de trabalho. Vemos aqui, em azul, é o filme EBT1, que não é mais comercializado, e o vermelho é EBT2. Vemos, então, que houve uma melhora nessa sensibilidade para o EBT2. O EBT2 é 10 vezes menos sensível que o EBT1. E fazendo, então, uma estimativa aqui, se deixarmos, então, um dia desse filme exposto lá, esquecer esse filme a essa incidência, a essa iluminância, temos um aumento de doses de 0,4 centigrays. É um valor pequeno, mas para quem está fazendo dosimetria absoluta, é interessante evitar. Então, é recomendável trabalhar com luzes incandescentes e desligar as luzes fluorescentes. Lembrando, então, que a lâmpada incandescente ela tem um valor 10 vezes menor de luminância e evitar de sair no sol com esse filme, então, porque o valor é 100 vezes maior de luminância. Então, esse valor poderia ser 100 vezes maior, dando uma incerteza à sua dosimetria. Aqui são... ilustrando, então, testes que foram feitos com filme radiocrômico. A gente fez uma medida pontual. Não estamos fazendo análise planar, apenas medidas pontuais com 2 irradiações diferentes, utilizando 5 campos estáticos e 2 arcos dinâmicos, para um alvo de esfera de meio centímetro de diâmetro, ou seja, uma lesão, numa dimensão de uma lesão típica, para campos bastante pequenos. Então, o filme foi cortado em pedacinhos pequenos, de 5 centímetros, por questão de economia, e feito, então, filmes de calibração, para levantar a curva de calibração que eu vou mostrar depois. Importante, para cada filme que for expor, marcar a posição do reticulado, do cruzamento dos lasers, e a orientação para posterior escaneamento. Aqui são os resultados que foram obtidos lá na instituição, com a curva de calibração. Foi feito, então, um ajuste cúbico das curvas para ser utilizadas. E a tabela, então, a gente prescreveu 5 grays no isocentro, que é o plano em que está contido os filmes, e obtivemos resultados, então, bastante satisfatórios para a dimensão do campo. Ficou uma diferença, então, em torno de 2,5%. Esse resultado foi bastante interessante, visto que o comissionamento, vale notar que o comissionamento ele é levantado com diodo ou câmara de ionização. E nós estamos testando, então, o sistema com outro dosímetro. Então, como teve esse acordo, valores aproximados, a gente ficou bastante contente, visto que é um dosímetro que sofre de outras limitações, como já discutido pelo Marco. Um teste, então, citado também é o teste ponta a ponta, do inglês, então, end-to-end. Eu diria que é
um dos testes mais importantes a ser realizado na fase de implementação. Ele avalia todo o sistema de radiocirurgia através da utilização de um objeto simulador, que vai sofrer os mesmos processos que um paciente em tratamento. Então, existem phantoms comerciais disponíveis para a realização desses testes, com algumas estruturas geométricas conhecidas, alguns para colocação de filmes, e vai colocar então no halo estereotáxico e sofrer os mesmos, vai possibilitar os mesmos processos de incertezas para a gente conhecer. E pode ser utilizado também phantoms feitos em casa. Aqui então é um end-to-end que a gente realizou para verificar a exatidão geométrica do sistema. Então foi utilizado um teste também dentro do end-to-end, é um teste do hidden target, né, o teste de alvos escondidos, que foi então inserido um alvo, uma bolinha de chumbo dentro do objeto simulador. Usamos aqui como ainda não temos o phantom, um daqueles phantoms que foi citado anteriormente, a gente utilizou como aquele phantom acrílico que qualquer serviço tem. É possível para fazer esse teste também. Então vemos que a bolinha de chumbo aqui, essas são as DRRs geradas pelo sistema de planejamento. Então, escaneamos o phantom, fomos lá, fizemos a localização no aparelho e realizamos então um portal AP e lateral direito. E vemos uma boa acordância então entre as imagens. E esse teste também é interessante para testar a qualidade da DRR do sistema de planejamento, que também faz parte do processo. E aqui, então, a gente fixou uma estrutura conhecida, feita de gesso, feita na mão, feito criança mesmo, e colou, então, com o Super Bonder no objeto simulador. Pudemos, então, ajustar as lâminas no sistema de planejamento, colocar o isocentro no meio desse cone e levar, então, o plano para o acelerador e testar, então, a transferência de dados, juntamente com a orientação das lâminas, todas as orientações inseridas no sistema, como o Marco citou, que faz parte no input de dados. Então, vemos aqui um bom acordo das lâminas também, essa é a projeção luminosa do campo. E também fizemos um teste da exatidão dosimétrica, não só a localização geométrica, mas teste dosimétrica, utilizando uma câmara de ionização, o mesmo phantom. Foram utilizados, então, 3 arcos dinâmicos nessas direções mostradas na figura e um tamanho de campo um pouco maior devido ao dosímetro utilizado. Tivemos também, da mesma ordem de diferença, cerca de 2%. Foi prescrito uma dose um pouco maior para esse caso. E é importante utilizar, então, a dose média no volume sensível, não só a dose prescrita, a fim de comparação. E, então, é importante delinear o volume sensível e considerá-lo como um alvo. Esse é um gráfico que está sendo apresentado como um trabalho de pôster pelo físico Paulo, o físico trainee lá da Fundação. A gente fez um teste que é recomendado como controle de qualidade do acelerador, que a gente variou aqui 3 parâmetros da entrega para a arcoterapia. A taxa de dose, a direção da entrega do gantry, se é um gantry ascendente ou descendente, como estão mostrando as imagens, e o número de MU por grau entregue. Então, a gente anotou o tempo de feixe dado, de feixe ligado, e fez, então, o número de MU dividido por minuto, que seria a taxa de dose realmente entregue, não a taxa de dose nominal. Então, pelos gráficos, a gente vê que tem um limite mínimo para cada taxa de dose, que ele se torna constante. Então, essa é uma tabela que pode ser utilizada na prática clínica para fazer um cálculo, então, no MU por grau. Se, de repente, queremos usar, por exemplo, um arco que tenha a velocidade de entrega de 1 MU por grau, talvez seja interessante diminuir a taxa de dose para entregá-lo. E outra conclusão do trabalho é que os gantries ascendentes tiveram uma resposta mais estável, uma resposta mecânica mais estável. Então, de repente, no nível da complexidade do tratamento, seria interessante fazer a entrega de dose dessa forma. Como já foi citado aqui pela Simone, então, a parte de planejamento também tem uma fase de controle de qualidade, que consiste, então, no levantamento dos limites de dose para a radiocirurgia, pela equipe médica, então. Agradecer, então, ao Dr. Nakamura, que contribuiu com esses constraints. E um critério para a padronização na escolha da isodose de prescrição, que é o que a gente vai utilizar lá no departamento. A gente fez um estudo, um levantamento, e esse artigo da Vermelha de 2009, que consiste nesses 2 critérios, então.
É importante estabelecer critérios para ter comparação entre os planejamentos. Também, então, na fase de implementação, é interessante conhecer o hardware. Em geral, vem o sistema da radiocirurgia vem com bastante equipamentos, às vezes complexo de se utilizar, então é muito importante checar o manual do hardware, perder um tempinho, folhear aquelas páginas e aprender para utilizá-lo de maneira correta e eficiente, que não são objetos tão simples de se manipular. Acabando então a fase de implementação, é interessante invocar então uma análise externa, visto as dificuldades que temos em radiocirurgia, é interessante pedir a cooperação interinstitucional, que pode ser feita então de duas maneiras: fazendo uma auditoria, invocando então uma auditoria externa, ou fazer uma comparação de dados com outra instituição. Aqui então no site da Sociedade Brasileira de Radiocirurgia estão listados alguns contatos assim de serviços que fazem radiocirurgia no Brasil. Então fica aí a recomendação de ligar, trocar informação, levar o dosímetro a outra instituição, fazer o mesmo procedimento, ver se está fazendo correto. É uma prática que deve ser estimulada. Aqui então a gente fez a comparação de PDPs e curvas de off-axis com o pessoal lá com o físico Pedro Piedade, lá na Liga Catarinense Combate ao Câncer, em Floripa, que possui o mesmo produto que a gente, e vemos aqui que as curvas estão bastante parecidas. Não sei se dá para ver aqui, a única diferença está na região de build-up para um campo de 6 mm por 6 mm na PDP, que isso é bastante devido ao detector ser diferente um pouco, mas mesmo assim essa diferença não está gritante. Aqui vemos as curvas, aparentemente elas se destoam significativamente, mas se vermos a escala que está ruim para ver também, peço desculpas. Se vermos a escala aqui, dá uma diferença no máximo a 3%, que é aceitável também, e isso então está numa profundidade de 20 centímetros e uma distância de raio central bastante grande. Então, são campos dificilmente utilizáveis. E aqui então os scatter factors, que é necessário para embutir no sistema. Temos aqui então as diferenças percentuais, aqui é a tabela do nosso serviço, do Pedro. Então, aqui as diferenças percentuais ficaram dentro de 2,5%, exceto, então, um valor um pouco maior, que está dentro também do aceitável, que é geralmente 5%, para campos pequenos. E por último, então, é importante realizar treinamentos para os profissionais envolvidos no processo, principalmente os técnicos que vão executar o tratamento, treinamento prático e teórico também. Passando para a fase de controle de qualidade de rotina, é interessante repetir alguns testes viáveis da implementação, dentre outros que eu vou enumerar aqui. Esse é um teste para testar o posicionamento das lâminas. Aqui é uma tabela retirada do novo protocolo de controle de qualidade da APM, publicado ano passado. Ele recomenda que esse teste seja feito semanalmente. Então, ele consiste em irradiar fatias equidistantes para ver então o posicionamento das lâminas. É conhecido como teste da cerca, ou do inglês Picket Fence. Os testes mecânicos tradicionais devem ser repetidos tanto os mecânicos quanto os radioativos, porém lembrar que temos requerimentos mais restringentes para esses testes, pois a incerteza global ela é menor do que a radioterapia convencional. Então, aqui é uma tabela que também já foi mostrada pelo Marco, para retirada desse protocolo, os testes recomendados que sejam feitos diariamente. Destaque, então, para a localização do laser, imprescindível para a localização estereotáxica em radiocirurgia, com um requerimento mais, digamos, apertado para máquinas com radiocirurgia, que chega, então, da ordem de 1 milímetro. E a posição no indicador do colimador, que antes, no protocolo no TG40, não era recomendado que seja feito diariamente, e agora ele coloca essa sugestão. O teste Whiston-Lutz, foi citado mais de uma vez já, ele foi inicialmente proposto por esses dois autores de uma publicação em 88, da Vermelha, que consiste então em avaliar o desempenho integrado de todas as partes do sistema. Então, é um teste de extrema importância para cada procedimento, visto que ele vai, além de checar a estrutura, digamos, interna do acelerador, se o alvo está adequado,
e etc., ele vai testar se a fixação do suporte do halo está adequado, se não teve um encaixe mal feito ali na fixação do suporte. Também a colocação do sistema de colimação e o alinhamento dos lasers. Então, tudo isso tem que estar bastante coincidente para o sucesso do procedimento. Aqui, então, é uma foto do instrumento utilizado para esse teste. Ele consiste de uma ponteira com uma esfera na ponta de 5 milímetros de diâmetro, uma esfera de aço. E a recomendação do fabricante é que esse teste seja repetido antes de cada procedimento, com um desvio de, no máximo, 1 milímetro para cada irradiação. Antes de realizar o teste, é um teste que eu acho que não é muito falado, mas eu acredito que seja muito importante, que é checar mesmo se a bolinha está lá no meio, se a esfera está no meio dessa ponteira, como o fabricante está indicando pelo cruzamento das linhas externas. Então, pegar a ponteira, colocar umas bolinhas de chumbo nas linhas que ele traça e fazer, então, uma radiografia AP e lateral direito. E então deve ter o centro da bolinha deve ser coincidente com o cruzamento dessas esferas de chumbo. A sequência então do teste consiste em verificar a alinhação do laser, também checar o alinhamento da ponteira antes de iniciar, alinhar a ponteira com o cruzamento dos lasers, que é o suposto posicionamento do isocentro mecânico, produzir padrões de lâminas que sejam pequenos o suficiente para visualizar a esfera, mas não grande o suficiente para detectar visualmente. Aqui está a bolinha, mais ou menos nesses campos, escolher um deles, em cruz ou em quadrado. Carregar essa configuração de campos na máquina e realizar, então, configurações de gantry, colimador e mesa, várias combinações desses parâmetros. Aqui, então, é um filminho mostrando como é feito esse procedimento e um filme radiográfico ilustrando um resultado. Podemos ver, assim, devido à baixa sensibilidade do filme, é difícil a visualização, porém, se digitalizarmos esse filme, podemos ter uma visualização um pouco melhor. Então, trabalhar com imagem digital e aplicar filtros ajuda, então, na visualização do resultado. É uma recomendação também. Aqui as recomendações de posição de gantry e mesa recomendadas pelo fabricante. Porém, é interessante, se formos variar também o ângulo de colimador durante o planejamento, testar também uma possibilidade de 2 a 3 exposições, variando o ângulo do colimador também, não só gantry e mesa. Falando então do isocentro, existem esses 2 protocolos que guiam os físicos no controle de qualidade. A recomendação anterior, então, que o isocentro da mesa, do colimador e da mesa tem que estar dentro de uma esfera de 2 milímetros de diâmetro, bem como as coincidências dos seus centros. Essa recomendação está um pouquinho diferente, um pouquinho diferente no novo protocolo, que agora ele fala que a diferença tem que ser mais ou menos 1 milímetro em relação à sua linha de base. Ou seja, você faz esse teste principalmente na fase da aceitação do equipamento e, conforme for fazendo rotineiramente esse teste, aqui ele recomenda anual, essa diferença tem que ser dentro de 1 milímetro. O TG42 já citado, que é da radiocirurgia, e a RDC20, que é o regulamento da legislação brasileira, seguem os mesmos valores do TG40, então dentro de uma esfera de raio de 1 milímetro. Existe um protocolo canadense que fala que esse isocentro tem que ser um pouco mais restritivo, ou seja, ele fala que tem que estar dentro de uma esfera de raio de meio milímetro, ou seja, metade do valor da restrição. Porém, fazendo uma análise assim, crítica desse valor, se considerarmos então essa tabela, novamente aquela tabela, retirada do TG42, que ele fala então que o alinhamento do isocentro é 1 milímetro, ou seja, que o raio é 1 milímetro. Fazendo a combinação quadrática desses fatores, excluindo aqui a identificação por angiografia, que não vai ser utilizada vai ser utilizada só para MAVs. Então, combinando esses 4 níveis de incerteza, quadraticamente, dá o valor que está apresentado na tabela para a espessura de corte de 1 milímetro.
Se considerarmos, então, uma restrição no nível de isocentro, ao invés de 1 milímetro, de meio milímetro, e fizermos a combinação quadrática, esse valor cai apenas para 2,3 milímetros, ou seja, tem uma queda de 0,1 milímetro, não de meio, como alguém pode subitamente achar. Então, qual que é a significância clínica de ter uma máquina tão precisa como o protocolo está recomendando? Será que tem uma significância clínica em diminuir o nível de incerteza em apenas 0,1 milímetro? Então, ressaltando então textos, de novo, mais de uma vez o TG escreve que a incerteza, então, no conhecimento, no processo de fusão de imagens, na resolução da imagem propriamente dita, ela é muito maior do que a incerteza de entrega de dose. Para determinar, então, a posição, o tamanho do isocentro, existem vários métodos. Citar aqui o teste clássico, que é o Starshot, e o teste da estrela, que consiste, então, em várias angulações daquele parâmetro que você está testando. Aqui a gente fez uma irradiação do Gantry, digitalizamos a imagem, aplicamos um filtro para afinar, então, as linhas, e fazendo um cruzamento, utilizando uma lupa com precisão decimilimétrica, e utilizando, então, um recurso da lupa que tem aqui uma esfera de 1,5 milímetro de diâmetro, vemos que os feixes cruzam dentro dessa esfera. Aqui também um teste com colimador, fazendo com e sem o micromultilif. Então, fazendo o teste da estrela com esses ângulos. E interessante também que o filme radiocrômico dá para você marcar a posição que está coincidindo com o laser. Então, você checa a coincidência do isocentro mecânico, que é onde coincidem os lasers, com o isocentro radioativo. Aqui a gente vê um acordo praticamente nulo para o colimador. E a desvantagem desse método é que ele é um método 2D. Você só permite avaliar só num corte, só num plano. E o método 3D, então, que pode ser utilizado é utilizar os resultados do Whiston Lutz. Então, fazer diversas combinações de Gantry, colimador e mesa. Então, por exemplo, eu quero checar o isocentro do Gantry. Eu fixo o colimador e mesa e só vario o Gantry para pegar, então, projeções nos planos, por exemplo, XY e YZ. Então, eu vou conseguir determinar pontos no espaço 3D. Então, por exemplo, para o Gantry, se considerarmos variações nos ângulos cardeais, cardenais. Então, se a gente pegar a posição dos pontos no espaço, calcular as distâncias desses pontos que a gente identificou, e pegar a maior distância, seria, então, o diâmetro da menor esfera que engloba todos os pontos. Tá, ok? E o ponto médio, então, dessa distância seria o centro da esfera. Então, esse foi o que a gente utilizou aqui. Então, vemos que para o Gantry, o diâmetro ficou de 1,4 milímetros, o que está de acordo, então, com o teste do Starshot. Do colimador ficou melhor, ficou 0,4, a mesa ficou quase no limite, e a coincidência desses três centros ficou com um diâmetro de 0,9 milímetros. Lembrando que a recomendação é um diâmetro de 2 milímetros, então estamos de acordo. Por fim, então, rapidamente, agora a parte de QA de tratamento, visto que nós não iniciamos ainda, então, só para citar, alguns testes já foram citados aqui. Testes para imobilização, aquisição de imagens, importação das imagens, a fusão de imagens também, não colocado aqui, mas o planejamento, os critérios de planejamento, a exportação dos dados, a montagem do sistema, checar possíveis colisões entre Gantry e mesa, o teste de Whiston Lutz, a localização e o tratamento propriamente dito. Então, na parte de mobilização, ter cuidado na colocação do halo, deve ser acompanhado pelo físico também, visto que tem estruturas que atenuam o feixe, então é interessante o físico estar presente para vislumbrar como que vai ser a irradiação, coisa do tipo. E também é interessante ter esse equipamento, que é um capacete, então, no medidor de profundidade, que é para garantir, então, a rigidez do halo estereotáxico durante o procedimento, que o paciente vai ser a colocação do halo, vai esperar algumas horas, talvez quase um dia, para a realização da irradiação. Então, fazer essa comparação de dados, essas medidas de profundidade na colocação do halo, ou mais especificamente na aquisição da imagem, até o início do tratamento. É um instrumento que é muito interessante. E a aquisição de imagens, então, a Simone já comentou, é importante o alinhamento com o tomógrafo. É interessante assim, que o paciente pode estar torto no frame, mas o importante é que ele esteja torto sempre.
Mas ele não pode estar torto, então, o halo não pode estar torto na mesa do tomógrafo, pois isso você não vai conseguir reproduzir na mesa do acelerador. Então, é importante o físico estar presente para ver se a posição está correta e evitar, então, essas posições oblíquas. E a aquisição da imagem, então, também lembrar que na importação, tomar bastante cuidado, porque, em geral, são utilizadas muitas séries, ressonância ponderada em T1, T2, contraste, sem, tomografia com contraste, sem contraste. Então, tomar bastante cuidado na identificação dessas imagens e na correta importação. Também é importante checar a fusão de imagens, fazer um teste com um Phantom, com um objeto conhecido, ver se o algoritmo está ok. Como a Simone falou, não só o físico que vai realizar, mas também o médico checar, ter uma visão crítica. Testar os critérios de avaliação de um plano estereotáxico, que consiste, então, na conformidade, gradiente e homogeneidade de dose, então ter isso bastante estabelecido. A transferência de dados, o cheque de unidades monitoras, que pode ser feito, então, de 3 formas, utilizando uma planilha desenvolvida no serviço, ou o software independente, ou fazer uma medida dosimétrica com uma câmara de ionização para cada paciente. E a conferência das posições das lâminas com o Bin's View gerado pelo sistema de planejamento, que está ligado, então, à transferência de dados também. Pré-tratamento, então, checar alinhamento dos lasers, a montagem correta do sistema, ver se os encaixes estão bem posicionados, a transferência dos dados para a estação do tratamento. Então, pegar aquela folha de localização do isocentro, ver se é do paciente, checar, ver se está bem colocada num papel transparente que é fornecido pelo fabricante. Isso parece uma coisa que a gente passa às vezes batido, mas a coisa... Não adianta nada tudo que foi feito até agora se a colocação de um papel for feita errada ou um pouquinho deslocada, que é muito fácil de acontecer. Então, testar o cheque de colisão, muito importante. Fazer o teste Winston-Lutz diariamente e acompanhar a localização também. E na fase de tratamento, então, o que acaba acontecendo, muitos procedimentos são acompanhados apenas pelo físico e o técnico, mas eu acho interessante também o médico acompanhar, por uma possível cheque da condição do paciente, de repente, né? São procedimentos mais demorados, e o papel do físico, então, são possíveis imprevistos técnicos, devido à alta dose que são entregues, não é um tratamento convencional. É interessante ter os 2 profissionais acompanhando o procedimento. Então, concluindo, a garantia da qualidade é um programa multidisciplinar e específico de cada instituição. Os requerimentos são mais restringentes, então deve ser avaliada a incerteza no seu aspecto global, não só físico, nem só clínico. A cooperação interinstitucional deve ser estimulada, a troca de experiência, a troca de informação, a ajuda mútua, não deve-se ter orgulho, medo, vergonha, deve perguntar, deve pedir ajuda, temos que incentivar essa prática. E o controle de qualidade, então, ele deve ser bastante intenso. Então, o lema para os físicos é testar, testar e testar mais um pouco. Era isso, então, gente. Obrigado.